Chega até Davi e diz para ele: olha, vá e ofereça holocausto ao Senhor na ilha de Araúna. Davi vai e o dono da ilha, quando vê o rei chegando com a sua comitiva, vai ao encontro, se prostra e diz: por que o rei vem até mim? E o rei diz: eu vim para oferecer holocausto ao Senhor. Araúna diz: eis aí a lenha e os bois para o holocausto, que o rei se sirva. E o rei diz: não é assim, pois eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. A palavra do Senhor, ela nos ensina todo o tempo. E nós aprendemos nela que uma das coisas que Deus faz é
tornar famoso o nome dele, porque ele é digno. O Salmo número 4, versículo 6 diz: ofereça ao Senhor sacrifício de justiça. O versículo 1 desse salmo diz que o Senhor é o Deus da minha justiça, que Ele ouve quando eu clamo e que na angústia Ele me dá largueza. A razão de eu estar aqui hoje é para oferecer um sacrifício de reconhecimento a Deus, um sacrifício de ação de graças, de agradecimento por algo que Ele fez em mim. Há 15 dias, no domingo, à tarde, eu sofri uma cólica de rins, eu fui parar no hospital. Depois que ministraram a medicação, passou um tempo, aliviou, eu fui mandado embora e o médico me pediu um ultrassom e me mandou voltar no outro dia, segunda-feira, no hospital, para saber se seria realizado esse ultrassom do rim ou se seria agendado. Eu fui para casa, pelo efeito da medicação eu estive bem, passei a noite bem. Na manhã seguinte, a minha esposa me acompanhou até o hospital, para a gente ver sobre essa ultrassom. Eu já cheguei no hospital rolando de dor novamente. Eles me atenderam, ministraram a medicação, puseram um soro e eu comecei a tomar muita água. No domingo ainda, quando nós voltamos para casa à tarde, a minha esposa disse: e nós vamos no culto? Eu pensei um pouco e pensei: amanhã é segunda-feira, eu vou ter que ir para o trabalho, então eu posso ir para o culto. E nós viemos para o culto. Naquele culto o pastor ungiu a cabeça da maioria de nós. Ele fez um chamado e todos que vieram aqui à frente, o pastor ungiu as cabeças. E o óleo que o pastor utilizou, eu não sei qual é a erva que ele utiliza nele, mas tem um cheiro que para mim foi um cheiro delicioso. Nós voltamos para casa, na segunda cedo eu dei entrada novamente no hospital. E o médico, ele aplicou a medicação para tirar a dor, colocou um soro, eu passei a tomar muita água. É claro que depois de tanta dor que a gente sente, a gente toma água como nunca havia tomado na vida. Por volta do meio-dia, o médico foi até mim e disse: como é que está a urina? Quantas vezes você foi? E que quantidade está saindo? Eu disse: eu não fui, não está saindo. O médico assustou e ele disse: mas isso não pode. Foi feita a ultrassom e constatou vários cálculos, um deslocamento, e o médico depois disse: esse deslocamento está obstruindo a passagem. Nós vamos ter que pôr uma sonda. E se a sonda não resolver, nós vamos ter que te encaminhar para fora. Porque essa quantidade de soro e de água que você está tomando, e dizer que você não foi ao banheiro, isso não pode, isso é grave. E o médico saiu. Passou um pouco, eu disse para minha esposa: ele está aqui. Ela disse: ele quem? Eu disse: aquele cheiro do óleo, da unção do pastor. Não é porque o pastor tivesse passado óleo no cabelo e eu não tivesse tomado um banho e o cheiro tivesse ficado. Eu não estava sentindo o cheiro. Durante toda a manhã eu não senti cheiro. Mas naquele momento, ele estava lá. Aquele cheiro foi tão intenso que eu só disse isso para ela e eu ria. Eu sorria. E eu me alimentava daquele cheiro. De repente o cheiro cessou. Passou alguns instantes.
E ele voltou de novo lá onde eu estava. O cheiro da erva do óleo, de uma forma tão intensa, tão real, tão penetrante. Passado mais um instante, o cheiro se foi. Então eu fui ao banheiro. Saiu uma grande quantidade. Assim que eu voltei do banheiro, entrou uma equipe grande no quarto onde eu estava. Já com aquela parede móvel de tecido, vieram para pôr a sonda. E aí é claro que eu tive que dizer, peraí, vamos conversar, não é bem assim, acho que não vai precisar desse negócio. Eu disse para eles, olha, eu fui ao banheiro, saiu uma grande quantidade. O médico pediu a sonda porque não estava indo, não estava saindo nada. Será que é preciso mesmo pôr a sonda? Não dá para esperar mais um pouco, deixar o vasilhame? Eles disseram, mas você foi mesmo, saiu mesmo, ou você só está com medo da sonda? Eu disse, não, eu fui. Então eles disseram, nós vamos deixar o vasilhame, e daqui a pouco a gente vem conferir. Umas 3 horas depois, eu já tinha enchido 2 vasilhames, por volta de 3 litros. Então eles me mandaram para casa. Assim como Davi disse que não ofereceria a Deus um sacrifício que não custasse nada a ele. Para ele custou dinheiro, ouro e prata, mas ele era o rei. Embora nós não tenhamos ouro e prata, Deus pede de nós nosso testemunho de que Ele é Deus, e Ele se importa, e Ele vem, e Ele cura. A Ele, pois, toda a honra e toda a glória. Senhor, glorifica o Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Quero avisar que eu não estou tão novinho assim mais não. Mais uma vez, graças e paz, queridos. Que bom ver vocês aqui, que bom esse testemunho. Eu queria aqui franquear para que a cada domingo, a cada culto, se você tem um testemunho, tem um sacrifício de louvor e de gratidão, não me deixe pregar antes que você faça isso, mesmo que eu não pregue bem depois. Sabe, mesmo que eu fique bambo depois, mas a gente sabe. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, um pastor amigo meu, e ele disse que ele estava pregando num congresso. De vez em quando eu conto essa história. Nós estávamos, eu e ele, numa madrugada em um velório, e ele me conta essa história. E ele disse que estava num congresso, e naquele congresso, alguém chega na cadeira de roda e diz assim: eu creio, se esse pastor orar por mim, eu saio dessa cadeira. E ele falou assim, aí dizer que olhou para trás, sabe quem era esse pastor? Ele falou assim, não, é o senhor. Ele falou assim, pastor Amarildo, eu sei quem sou, eu conheço os meus pecados, eu conheço a minha fraqueza, e sei que não sou digno, não sou capaz. Mas que bom que eu não sou capaz. E dizer que não teve tempo de pensar muito, ele pulou do altar, orou para aquele homem. E antes de ele falar comigo o que aconteceu com aquele homem, ele olha para mim, e os olhos dele brilham, ele fala, pastor, o homem andou. Eu falei, por que a gente ainda fica surpreso com esses negócios?
por que a gente ainda fica surpreso? Se nós temos o mínimo de conhecimento de quem é esse Deus maravilhoso. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade e eternidade, quando diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, o que nos faz pensar que os milagres de outrora não podem acontecer agora? E que talvez Ele escolha alguma pessoa ou outra, uma igreja ou outra para realizar milagre. Ele realiza milagre onde tem fé, onde se crê. Tem muita gente que não crê em unção com óleo. Se você não crê, você tem direito de não crer. Mas esse é um testemunho que me faz chorar, porque aquele dia eu simplesmente senti que devia fazer. Você não vê eu fazendo isso todo dia. E na hora que eu senti, eu vou fazer de novo. Porque não sou eu. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Deus está fazendo milagres como sempre fez. Amém. Também quero agradecer a Valéria, né, por ter nos ofertado. E a gente chegou e já inventou de pintar esse negócio aqui atrás. E glória a Deus pela sua vida, muito obrigado. Rodrigo aqui, Rodrigo, esse filhão que está aí, que bom. Gente, muito obrigado por ter vindo. Não vamos ministrar a palavra? É o melhor que a gente faz depois de uma dessa. A gente está falando aqui no mês de fevereiro sobre comunhão. E enquanto eu pensava no que ministrar nesse mês, o Senhor me deu a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Eu gosto de chamar essa oração de oração modelo. Porque não era a intenção de Jesus que nós rezássemos essa oração. Ou que nós ficássemos repetindo essa oração como um mantra. O que Ele nos deu foi um modelo. O que Ele nos deu foi uma diretriz. Então eu gostaria de lembrar você que no primeiro domingo nós falamos sobre o Pai Nosso. E para muitos de nós aqui mudou o jeito de chamar Deus, de orar a Deus. Esse negócio de meu Deus, meu Pai, isso começou a ter problema na hora da oração, porque é nosso Pai. E eu pedi a você que toda vez que você fosse orar, lembre que o Pai é meu também. Aquele dia, a Laís me falou assim, eles falaram que se não desobstruir, vão colocar uma sonda. Você lembra disso? Eu falei, não vai precisar. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. Mas eis aí o testemunho. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jeová Jiré que dá-nos o pão nosso. Foi o que falamos domingo passado. Sobre o pão nosso. E eu disse quarta-feira que hoje o negócio seria um pouco mais complicado do que Pai Nosso e Pão Nosso. Porque agora não seria alguma coisa que viesse exatamente dele para nós, mas algo que está em nós. Vamos falar de nossa dívida, ou nossas dívidas. Deixa eu falar para você, somos um corpo, amém? Somos membros uns dos outros, amém? Então a minha dívida também é sua. A sua dívida é minha também. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de pecado. Esse negócio da gente excluir alguém que está pecando, a gente está pecando quando a gente faz isso. Todos somos pecadores. Eu sei que é difícil falar um amém nessa hora, mas todos somos pecadores. Sabe, ser pecador de certa forma tem, eu diria, não, na verdade não é ser pecador, mas a consciência de que somos pecadores é algo bom. Porque nos faz depender daquele que não é pecador. Nos faz adorá-lo, porque adorar não é esse negócio de cantar. Cantar e louvar é jubilar. Adorar é se prostrar. Vou adorar, vou me prostrar. É isso que é adorar.
Então não fique envergonhado se em algum momento você for adorar e o Senhor falar assim, te der no coração o desejo de cair no chão, de colocar a cara no pó. É isso, é reconhecer a grandeza desse Deus. Falamos sobre, nos versos 9 e 10, falamos sobre o Pai Nosso. No verso 11 falamos sobre o Pão Nosso. E hoje eu só quero ler com você, só quero meditar com você a parte A do versículo 12. Mas vamos citar toda a oração. Como é que diz? Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Essa é a oração que estamos aprendendo desde o início do mês, falando sobre comunhão. E para esse tema eu escolhi chamar essa oração não apenas de oração modelo, oração do Pai Nosso, mas a oração da comunhão. Porque você pode reparar que ela vai falar que o Pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas. Sabe? E eu gostaria de hoje pensar com você sobre a primeira parte do versículo 12, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Primeira coisa que eu aprendo aqui são os dois lados desse negócio de perdão. Diz que toda moeda tem dois lados. Alguém um dia perguntou: quantos lados tem uma bola? Fica difícil pensar quantos lados tem uma bola. Quem sabe quantos lados tem uma bola? 2. O de fora e o de dentro. Tá vendo? É simples. Não é uma pegadinha, é uma realidade. Então tem dois lados do perdão. O primeiro lado, eu penso que falar de perdão, esse é um lado. Falar de perdão é uma das coisas mais lindas e admiradas que existe. É uma das coisas mais lindas e que causa admiração. É falar de perdão. Falar de perdão é lindo demais. Falar de perdão é digno de admiração. Ser perdoado é uma das coisas mais gostosas e reconfortantes que possamos sentir. Esse é um lado. O lado bom, o lado gostoso. Primeiro que é maravilhoso falar de perdão. É lindo. É de causar admiração. Outra coisa é o ser perdoado. Ser perdoado é uma das coisas mais gostosas, uma das coisas mais reconfortantes que possamos sentir. O salmista diz que feliz é aquele que tem as suas transgressões perdoadas, seus pecados cobertos. Isso é maravilhoso. Pensa, você ter a ideia de que está perdoado por Deus. É interessante que Deus é tão maravilhoso com respeito ao perdão, de que Ele perdoa você e daqui a alguns minutos você volta a conversar sobre esse assunto com Ele e Ele vai falar com você: de que você está falando mesmo? Mas o outro lado do perdão não é simplesmente falar de perdão ou ser perdoado. O outro lado é perdoar. Porque quando a gente fala de perdão, a gente pensa sempre na gente quando é perdoado. Quando a gente é perdoado, é muito gostoso. Mas o outro lado é o perdoar. É o perdão daqui para lá. É o perdão a partir de mim. E aí sim, esse lado é um lado meio complicado, porque perdoar é uma das coisas mais brilhantes. Ou aliás, é uma das mais brilhantes e desafiadoras decisões que a gente possa tomar. Escuta isso. Perdoar. Isso está sendo gravado, depois você vai ouvir de novo. Perdoar
é uma das coisas mais brilhantes, ou, aliás, é uma das mais brilhantes e desafiantes decisões que a gente pode tomar. O verdadeiro perdão é incondicional. Isso é meio espinhoso. O verdadeiro perdão é incondicional e incircunstancial. Você não pode depender de o que ou quem você deve perdoar, ou por quê, e nem que tipo de circunstância. Mas o perdão, ele é incondicional e incircunstancial. E a gente precisa pensar nesses dois lados. O lado gostoso e o lado tenebroso, eu diria. O lado difícil, o lado fácil é o lado de sermos perdoados, de recebermos perdão, de falar de perdão. O lado espinhoso disso é o perdoar incondicionalmente, incircunstancialmente falando. A maioria de nós tem problema para perdoar. Temos dificuldade. Porque perdoar trata de olhar e tomar uma decisão acerca do nosso ofensor. Daquele que nos ofendeu ou que está nos ofendendo. Eu não vou perguntar aqui quem é que tem facilidade de perdoar, porque a maioria de nós não tem. Perdoar não é uma coisa fácil. Mas eu vou dizer para você, talvez esse seja mais um item da dificuldade do perdão. O perdão é necessário. É extremamente necessário. Não para o meu ofensor, mas para mim. E essa oração, a oração do Pai Nosso, essa oração que nós estamos chamando de oração da comunhão, ela é uma oração muito complicada. Mas quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles a orar, foi isso que ele ensinou. Que bom que essa oração não fui eu que inventei, não fui eu que escrevi, mas essa oração, Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. E então quando a gente diz o Pai é nosso, que bom. Ainda é meio complicado quando a gente fala vem o teu reino, porque a gente não gosta muito de ser comandado por ninguém. A gente não gosta muito de ouvir mandamentos, de andar segundo a vontade de alguém. E quando a gente fala vem o teu reino, a gente fala seja feita a tua vontade. Quando a gente fala o pão nosso, aí é muito gostoso, porque a gente sabe da provisão. E nós falamos aqui sobre a comunhão na provisão, na fé. Foi interessante, quando foi durante a semana, eu tomei um couro com esse negócio. Porque eu precisei de algo e alguém disse, eu tenho. Eu tenho aqui um pouco. Eu vou ficar com um pouco e vou mandar um pouco para o senhor. Eu falei, não. Mas esse é o seu. Ele disse, mas eu conheço alguém que me ensinou que é nosso. Eu falei, pronto, calou minha boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí o perdão é isso aí. Eu acho que falar de perdão, todos nós já falamos. Entender o verdadeiro significado de perdão, praticamente todos nós entendemos. A questão não é o conhecer perdão, saber o que é perdão, já ter ouvido falar de perdão, já ter até mesmo ensaiado perdoar alguém e até mesmo perdoado. A questão é o perdão para além da oração. O que a gente aprende primeiro aqui? Esses dois lados do perdão, o lado gostoso e o espinhoso. Segunda coisa é o perdão para além da oração. Porque quando a gente está orando, a gente se sente perdoado por Deus e Deus realmente perdoa a gente, ou não. Aí que está o problema. Porque muitas vezes o nosso perdão, esse é um ponto, queridos.
Esse é um ponto que não depende somente de Deus, não depende apenas do amor de Deus, não depende apenas da disposição de Deus em nos perdoar, do desejo de Deus em nos perdoar. E eu quero dizer para você com toda certeza, como eu conheço esse Deus que nós servimos, Ele deseja tremendamente me perdoar e te perdoar. Há um desejo no coração de Deus que nós sejamos realmente livres de qualquer ofensa e sejamos perdoados. Mas a oração que Jesus nos ensinou diz assim: perdoa as minhas dívidas. Ah, que bom se parasse por aí e já pulasse para outro assunto, né, Vilma? Que bom. O tema perdão, ele é de tal relevância que Jesus, ele, só nesse texto, não vamos adentrar em outros, tem muitos outros textos sobre perdão, tem muitas outras questões sobre perdão na Bíblia. Talvez a gente vai falar sobre isso também, em algum momento, no Segue-me, nas quartas-feiras. Nós vamos falar só desse texto. Ele é de tal relevância nesse texto. Esse texto é extremamente suficiente para nós. Eu estou falando de Mateus capítulo 6, versículo 12, somente a parte A. Ele é extremamente suficiente para nós, ou para nos colocar numa situação muito delicada diante do nosso Deus. Esse texto aqui é suficientemente terrível para nos colocar numa situação muito complicada diante do nosso Deus. E aí, eu conheço um pregador que ele fala assim, quando ele vai começar a pregar, quando ele vê que a coisa vai pegar, ele fala assim: se eu fosse você, eu ia embora. E eu já digo, se eu fosse você, eu não iria. Só que eu não quero que você nunca mais se recupere dessa pregação. Esse assunto é de tal relevância que Jesus ele aplica isso para além da oração. Ele ensina a oração. E depois, quando ele vai encerrar o texto, quando ele encerra a oração, na verdade, ele volta ao texto do perdão, volta ao assunto do perdão e diz assim: porque se vocês não perdoarem as ofensas daqueles que te ofenderam, o nosso Pai, ele fala assim, o vosso Pai celestial não vos perdoará as suas ofensas. Querido, eu sei que nesse assunto, possivelmente você é extremamente igual a mim. Eu quero ser perdoado. Eu quero ser. Eu desejo todo dia sentir o prazer do perdão de Deus sobre mim. Quem aqui também é assim igual eu? Está vendo? Todos nós somos assim. Pois é. Na oração da comunhão, ele fala que as dívidas são nossas. Perdoa-nos as nossas dívidas. E ainda ele vai falar que essa oração, ela não pode ficar apenas na oração, ela precisa, esse perdão precisa ir além da oração. Essa oração da comunhão, querida, é uma das orações mais perigosas que existe. Mais difícil. Uma das orações, ou aliás, ela requer muita coragem de quem ora. Deixa eu falar, essa é a oração mais perigosa e corajosa que alguém pode orar. E sabe qual é o problema? É essa oração que nós precisamos orar, porque foi essa que Jesus nos ensinou. Não é uma opção. Não é uma sugestão.
é o que ele ensinou e disse: vocês precisam fazer isso. Não é gostoso entender que o Pai é nosso? Não é gostoso entender que o pão é nosso? Mas não é tão gostoso assim saber que a dívida é nossa. Sabe qual é o gostoso de tudo isso? Saber que essas dívidas podem ser sanadas, perdoadas. Amém? Amém, queridos? Essa dívida ou essas dívidas podem, precisam, devem ser sanadas. E elas serão. Porque a oração do Pai Nosso, querido, ela é perigosa e corajosa. Sabe por quê? Porque essa oração, ela quebra o egoísmo. Ela arrebenta com o nosso egoísmo, porque aí o Pai não é mais meu, o pão não é mais meu, e nem a dívida é minha mais. É nossa. São nossas. Isso é uma lição de quebra de egoísmo. Outra coisa é que essa oração ressalta a comunhão. É por isso que estamos falando dela nesse mês da comunhão. E a outra coisa que eu aprendo aqui é que ela exige abnegação. Ela exige renúncia da nossa parte. Para orar, para seguir a Jesus, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, a primeira coisa a fazer é negar-se a si mesmo. E quando ele ensina a orar, ele mostra que essa oração quebra o egoísmo, ressalta a comunhão. Porque a gente acha que comunhão é ser membro de uma mesma igreja, é estar junto no mesmo lugar, é cantar os mesmos cânticos, é celebrar uma ceia que só aquele grupo daquela igreja pode participar. Sabe? Não, comunhão está muito além disso. Viver Cristo está muito além disso. Porque exige renúncia. Porque quando a gente tem um grupo, a gente fala: esse é o meu grupo. É a minha célula. É a minha casa. É o meu carro. São meus amigos. São os meus bens. É o meu pão, o meu Pai. E na primeira ministração que nós fizemos aqui, eu falei: a gente chega ao absurdo de dizer: é a minha igreja. São as minhas ovelhas. É o meu pastor. A gente coloca o egoísmo em cima de tudo. Um verdadeiro judeu, ele jamais ora: eu te agradeço, quando ele levanta pela manhã. Ele nunca fala: eu te agradeço, Senhor. Ele fala: te agradeço. Para não colocar o eu antes de Deus. Parece radicalismo, mas a Bíblia é assim. Esse negócio de me chamar, de falar que eu sou radical 880, isso para mim é café pequeno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. E o que passar disso é de procedência do inferno. O que passar disso é de procedência maligna. Sabe esse negócio de talvez ou quem sabe, que a gente gosta de usar? Sabe esse negócio de vou pensar? Quando você fala que vai pensar, porque muitas vezes, quando a gente era jovem, queria namorar com alguém, e ela falava assim: me dá um tempo para pensar. Sabe o que significa isso? Não. Porque isso está no talvez, está no quem sabe. Está assim: eu não fiz compromisso com ninguém. Ou é ou não é. Ou servimos a Jesus ou não. Às vezes pergunta-se: você serve a Jesus? E fala assim: eu vou na igreja. Você já encontrou com gente que fala assim? Eu vou naquela igreja lá. E aí, como é que está o seu compromisso com Deus? Eu estou indo na igreja todo domingo.
Um dia eu perguntei isso para uma pessoa. Como é que está o seu relacionamento com Deus? E aquela pessoa disse para mim assim: olha, pastor, está bem, eu vou na igreja toda semana, eu participo da EBD, eu faço parte de um ministério tal, eu vou na célula, eu recebo as pessoas lá em casa, eu visito o hospital, eu faço isso e faço aquilo. Eu falei, muito bem, e como é que está mesmo o seu relacionamento com Deus? Você me falou do seu relacionamento com o seu grupo, com a sua igreja. E com Deus, como é que está? Está mais ou menos. Não existe relacionamento mais ou menos com Deus. Não existe aquele crente que fala assim, crente fulano de tal, um pé na igreja e outro no mundo. Lembra daquele? Talvez você conheça alguém assim. Não existe crente com um pé em Deus e um pé no mundo. Pode estar com um pé na igreja e outro no mundo. Na verdade, está com os dois no mundo. Há uma historinha que diz que tinha um pessoal no muro que dividia o céu do inferno. Isso é conversa. Mas vamos pensar aqui nessa ilustração. E ali, os anjos do lado de cá insistiam para a pessoa pular para cá. Pular deles. E quando repararam os demônios do outro lado, estava tranquilo. Estava nem olhando para aquele pessoal que estava em cima do muro. E perguntaram para ele, por que vocês não estão apavorados tentando chamar esse pessoal para o seu lado? Eu falei, não, porque já são nossos, quem está em cima do muro é nosso. Quem está em cima do muro já passou para o lado de cá. Essa oração exige algumas coisas de nós. Sabe, uma das coisas que me chama mais atenção nesse ponto da oração, não é o perdoa-nos as nossas dívidas, porque isso é fácil de pedir. Porque a gente já aprendeu a pedir, a gente até acha que oração é só pedir. Mas aí quando o Senhor Jesus ensinou que nesse ponto, muda o exemplo, muda quem guia a estrada, muda quem faz as honras primeiro, muda quem é o modelo. Agora o modelo não é Deus, o modelo sou eu. Agora eu me coloco como exemplo para Deus e falo, Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo. Você já pensou Deus perdoando você do mesmo jeito que você perdoa? Hoje, em nome de Jesus, nós aqui vamos sair daqui com essa ideia de dificuldade de perdoar quebrada em nome de Jesus. Porque você não pode ter essa dificuldade. Senão você está criando dificuldade para Deus te perdoar. Quem está entendendo isso? Você pode até escolher. Eu estava falando com a Patrícia hoje. Eu estou lendo um livro chamado Raiz da Depressão. E uma das coisas naquele livro é a falta de perdão. E aquele autor diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, você não pode escolher quem você vai perdoar ou não perdoar. Você pode escolher a quem você vai conviver, quem vai ser seu amigo ou não. Porque a amizade baseia-se em credibilidade. Amizade e intimidade baseia-se em credibilidade. Agora, perdoar, seja quem for, seja a circunstância que for, seja o que for que a pessoa fez, e não importa se ele vai ou não, aceitar o seu perdão ou te perdoar, o seu papel é perdoar. E não é porque você é bonzinho, é porque você também quer perdão. Chega a ser egoísta esse negócio. Mas na verdade, se você não perdoar, o Pai Celestial já colocou uma condição espiritual. Se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Porque uma vez que Deus traça um princípio espiritual, nem Ele ultrapassa esse princípio. Escute isso. E essa oração vai dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem. A raiz da maldição, sabe o que é? É a ofensa. E a ofensa, ela só tem efeito enquanto ela não for quebrada com o perdão.
Quer dizer para você que existem muitas pessoas morrendo com câncer porque falta perdão. Não importa a sua natureza. Sabe, a minha natureza também é de não perdoar. A sua também, talvez seja assim também. Nós, não é uma natureza, não é sentimento. Não podemos basear o perdão em sentimento. Porque jamais nós vamos sentir de perdoar alguém. Você vai sentir de esganar alguém. Isso você vai sentir. Mas de perdoar, não. Porque não baseia em sentimento. Baseia-se numa necessidade e baseia-se na obediência. Baseia-se na honra ao nosso Pai, que dá a nós o nosso pão. E que está desejoso de perdoar as nossas dívidas. Mas Ele vai perdoar do mesmo jeitinho que eu perdoo. A gente fala assim, Deus perdoa e esquece. Sim, Ele esquece aquilo que Ele já perdoou. Mas Ele só vai perdoar se eu perdoo. É isso. Assim como, isso aqui é você sendo exemplo para Deus. Você diz, Senhor, olha para mim. A oração é mais ou menos isso. Deus, Pai nosso, olha para mim e faça do jeito que eu fizer com o outro, faça comigo. Deixa eu falar com você, isso está muito além de igreja. Isso está muito além do nosso querer. Isso está muito além de religião. Isso está muito além de pregação, de oração, está muito além. Porque isso parte para a prática e parte para uma responsabilidade de ser exemplo para Deus. Deus, faça do mesmo jeitinho que eu estou fazendo. Pense em Deus fazendo como eu. Pense em Deus fazendo como você. Esse é o momento da oração no qual nós precisamos estar atentos ao fato de que nos colocamos como condutores de Deus. Deus se permite ser guiado por nós nessa hora. Escuta isso. Se um dia você quis, porque o ser humano sempre quis isso, ser meio que igual a Deus, ser Deus em alguma situação. Deus fala assim, numa coisa nessa vida, eu vou te dar o prazer de ser um exemplo para mim. Eu vou fazer do jeito que você fizer. Exatamente na questão do perdão. Isso não tem a ver com o pastor Amarildo. Nesse ponto, Deus seguirá o nosso exemplo. Quando Jesus nos ensina a pedir ao Pai perdão pelas nossas dívidas, Ele também ensina que nós devemos falar assim, assim como, do mesmo jeito, da mesma maneira. Lembra que nós oramos para que Ele faça a vontade dEle? Ele falou assim, assim na terra como no céu. Na hora do perdão a gente fala assim, perdoa a minha dívida, amém? Perdoa-me. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não tem a ver com quem te ofende, tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Não tem a ver com quem te ofende, sabe? Não tem a ver com a salvação ou com a perdição daquele que nos ofende, tem a ver com a minha salvação, com o meu relacionamento com Deus, com a minha vida diante desse Pai maravilhoso. Tem a ver com isso. Nesse ponto ele diz, assim como nós estamos perdoando aos nossos devedores, perdoa as minhas dívidas, as nossas dívidas, da mesma maneira que eu estou perdoando aqueles que me ofendem, ou que estão me ofendendo. Que nós possamos pensar nisso, e eu termino fazendo uma pergunta. Entenda que essa pergunta não é só para você que está me vendo aqui, que está me vendo em algum momento da história, através da ministração da palavra pela internet. Não é isso.
essa pergunta é para todos nós. Como estamos praticando o perdão para com aqueles que nos ofenderam, para com aqueles que nos ofendem, para com aqueles que nos devem? Como eu estou praticando o perdão para com aqueles que me ofenderam, para com aqueles que me devem? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou praticando isso? Responda para você mesmo. Que eu possa responder para mim mesmo, você responder para você mesmo. Há muito tempo já, eu tenho lidado muito intimamente com essa questão de perdão. Tenho experimentado uma bênção muito grande de Deus para isso. Às vezes você está dizendo assim: pastor, como é que eu vou fazer daqui para frente? Porque eu não tenho forças para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a batalha espiritual que nós enfrentamos todo dia, a primeira coisa que ele fala é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que você possa conseguir fazer, porque nós não somos capazes. Nós somos tão humanos quanto aqueles que nos ofendem. E nós ofendemos tanto quanto eles nos ofendem também. Então nós sabemos que temos um Deus que é o nosso Pai e que pode perdoar as nossas ofensas. Mas aí ele diz: olha, o perdão das suas ofensas vai requerer de você o seu perdão para aqueles que te ofendem. E outra coisa, não tem a ver com que eles pedem você por perdão. Às vezes a gente fala assim: eu vou perdoar meu inimigo, se ele vir pedir perdão para mim, eu perdoo de todo o meu coração. Não é isso, não. É perdoar independente se ele pedir ou não. Isso se chama liberar perdão. O meu desejo do meu coração, pastora Marilda, é que você saia daqui dessa ministração leve, liberando todos aqueles que te devem. Não porque você é bom, mas porque você sabe que existe alguém que cravou toda a cédula de dívida na cruz do Calvário. E ele falou: eu tenho o perdão todo na mão para te oferecer. É só você perdoar. Por muito tempo, eu sempre coloquei na cabeça aquela ideia de que a gente não merece, não merece, não merece. Não. Muitas coisas na palavra de Deus, ele diz assim: você precisa fazer para merecer. E perdão é uma delas. Perdoe e eu te perdoo. Perdoe independente da circunstância, independente da situação, independente de quem quer que seja. Deixa eu falar, a gente não perdoa quem merece, a gente perdoa quem precisa de perdão. A gente não perdoa nem o outro porque merece ou porque precisa, mas a gente perdoa porque a gente precisa. E que Deus em Cristo nos abençoe. E que nesse tempo, falando de comunhão, a gente precisa entender que uma das chaves para vivermos em comunhão, a comunhão bíblica, é o perdão. Porque todo dia eu vou precisar do seu perdão um pouquinho. Todo dia talvez eu vou precisar perdoar você. E é desta forma que o Senhor nos perdoa. Nós temos o direito de pedir: perdoa as minhas dívidas, a partir do momento que eu tenho a disposição para perdoar também. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus nos dê um coração perdoador, para que tenhamos uma alma perdoada. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Que Pai maravilhoso que nós temos. Isso aqui é um milagre. Nós somos todos diferentes, vivemos em comunhão. Perdoar é só um passo.
E eu quero dizer para você, não vai ser absolutamente nada difícil a partir do momento que você permitir que o Senhor te dê forças para isso. Por isso que o apóstolo Paulo chegou uma vez e disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai amado, nosso Pai, nosso Deus misericordioso, perdoador, que nos ensinou que como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos aprender que o teu perdão está condicionado ao nosso perdão. E que nós aqui, ó Deus, em Ti, tenhamos força, tenhamos capacidade para viver essa prática do perdão. Para que possamos viver uma comunhão saudável com o Senhor e uns com os outros. A Tua palavra diz que se nós confessarmos nossos pecados, nós vamos ter comunhão com o Senhor e uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Você pode aplaudir mais uma vez esse Deus maravilhoso? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.